Boa noite, sejam bem-vindos ao terceiro encontro sobre avaliação educacional, para fins de elaboração de itens de prova escrita. Então, no nosso primeiro encontro, nós falamos de abordagens teóricas, conceituais, para fazer um alinhamento sobre aspectos linguísticos e cognitivos e algumas diretrizes que a gente usa como ferramentas, para pensar o instrumento de avaliação prova. No segundo encontro, nós nos debruçamos mais ao item de prova, tendo como ponto de partida uma matriz de referência, que sejam os objetivos da disciplina, a bibliografia, que nos inspira a buscar um texto base, que sirva como problematização do item de prova, e aí elaborar um enunciado que seja ou de uma questão dissertativa, discursiva, ou de uma questão objetiva, entre as quais a gente tem a questão de múltipla escolha. Então, esses dois primeiros momentos foram apresentações teóricas, conceituais, no formato de webinar, para que a gente tivesse insumo para colocar essas ferramentas em prática aí nesse encontro 3 e no encontro 4, que estão sendo propostos aí no formato de oficinas. E para essas oficinas, a gente está usando um material que a gente coletou com o Mário e com vocês, O Mário já tinha separado uma amostra de 20 provas aí, diversa, do corpo docente aí da medicina, da Unify, e eu disponibilizei um formulário para que vocês trouxessem também algumas informações novas, da perspectiva de vocês, e aí esse formulário fechou no dia 5, peço desculpas, ele acabou fechando porque eu precisava de um tempo aí para poder compilar esses dados para poder apresentar hoje, mas não tem problema, eu vou reabrir para o quarto encontro, que é no dia 23. Então, quem não conseguiu colaborar dessa vez, ainda vai ter a oportunidade de trazer esses dados para que a gente possa comentar, contemplar na próxima ocasião. Boa noite, seja bem-vindo. Eu coloquei aqui no chat também, eu acho que quem entra depois talvez não tenha visualizado, Eu vou então replicar. Eu coloquei aqui no chat uma pasta onde a gente reúne todos os materiais dos encontros, os slides, as ferramentas que a gente desenvolve, os materiais que a gente consulta e constrói. Então, a gente vai atualizando a cada encontro e todo o material que a gente for construindo juntos a partir de agora, a gente vai unificando aí nessa fonte de informação. Então, eu vou compartilhar minha tela, a gente vai fazer um preâmbulo aí rápido que vai nos preparar para a parte prática de hoje, Então, deixa eu só ver se já começou a compartilhar. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, avançando aí nessa nossa reflexão, ação sobre avaliação educacional. E hoje nós vamos falar das provas de múltipla escolha, que o INEP chama de item de prova e que a gente chama de questão de prova. É que quando a gente fala de questão de prova, a gente já vislumbra que o INEP chama de item de prova como um todo, A situação problema, a pergunta e as respostas. Então, para que a gente possa chegar a um checklist e verificar algumas provas elaboradas, a gente vai percorrer rapidamente esses itens 1 e 2 da agenda. Eu vou apresentar para vocês alguns tipos de itens de prova objetiva. Hoje nós vamos trabalhar só com múltipla escolha, mas em outras oportunidades podemos trabalhar com outros formatos de questão objetiva. Depois, dentro do item de múltipla escolha, existem tipos também, que a gente pode recorrer para variar o estilo de elaboração de uma questão de prova de múltipla escolha. Aí, depois que a gente perpassar isso rapidinho, nós vamos olhar para a coleta de dados. Eu vou mostrar as respostas que eu coletei dos formulários, que vocês responderam, e a gente vai analisar esse material que vocês trouxeram. A gente tem uma amostra de uma participação, mas já tem coisa interessante para a gente olhar juntos. E, por último, eu conversei com o Mário essa semana, e aí surgiu a ideia de a gente fazer uma ferramenta de análise, uma checklist, em que a gente pegasse aquelas diretrizes do INEP, da taxonomia de Bloom e da semântica, da linguística, e juntasse esses pontos de vista para poder olhar para essa amostra de provas e ver o que a gente pode melhorar, o que já está funcionando bem, que já está de acordo com essas diretrizes. Eu sempre gosto de ponderar que quando a gente usa um indicador ou uma ferramenta, que ele não se torne o que aquilo que ele quer avaliar significa. Porque senão a gente fica escravo disso, fica aquela ideia do efeito retroativo da prova, A prova é um lead natural do processo de aprendizagem. A gente não tem que fazer a aula da prova, a gente tem que fazer a prova da aula.
Então, de repente, quando a gente é concurseiro ou quando os alunos se preparam aí para o Enem, para os vestibulares, eles ficam ali escravos do formato da prova e se esquecem de aprender, né? E no mais, se você aprendesse, claro que é importante saber o que está por trás do formato da prova, conhecer as diretrizes para que a gente consiga realizar a situação de aprendizagem, de avaliação da aprendizagem, é muito válido. Mas quando a gente também está elaborando, a gente não pode pegar o indicador ou a ferramenta como um fim em si mesmo. Ela é só um meio para que a gente possa avaliar a aprendizagem e cumprir os nossos objetivos, né? Porque senão a gente banaliza fazendo a ferramenta significar, na verdade, aquilo que é o significado real da coisa, né? Então, vamos usar com moderação, mais para orientar a nossa prática. Então, se a gente pensar em provas objetivas, a gente tem esses tipos: múltipla escolha, verdadeiro ou falso, relacione as colunas, ordene as informações e complete as lacunas. Muitas vezes essas atividades vêm dentro de um formato de múltipla escolha. Eu estava olhando essa semana uma das provas aí da Unify e tinha lá uma múltipla escolha com a ideia de ordene as informações. Então, como texto base, o professor colocou um quadro e pediu para colocar as informações do quadro em ordem e em qual alternativa de A a E você tinha essa ordem esperada do quadro, né? Então, é possível a gente, dentro de uma múltipla escolha, colocar uma estratégia de ordenar as informações ou completar as lacunas numa frase, né? Agora, verdadeiro ou falso, geralmente a gente pede para marcar V ou F. E quando é relacione as colunas, a gente faz duas listas, né? E pede para eles relacionarem, né? Qual que é o item da coluna da direita que corresponde à coluna da esquerda. Então, são possibilidades de itens de prova objetiva. Agora, no nosso caso hoje, a gente vai ver só as de múltipla escolha mesmo. E aí, com relação às questões de múltipla escolha, existem essas possibilidades. Tem a questão de múltipla escolha de resposta única, é claro, é sempre uma alternativa que é a resposta correta, mas nós vamos ver qual que é esse formato aí mais convencional. Tem a que a gente chama de afirmação incompleta, a de interpretação, a de resposta múltipla e a de asserção-razão. Vocês já fazem provas desses tipos todos, porque, inclusive, eu identifiquei esses tipos de prova na amostra de 20 provas, né? Então, aqui é uma questão só de nomear para que a gente possa entender com propriedade o que a gente já está fazendo. Então, o INEP prevê, nessas avaliações de alta relevância, que esses 5 tipos de múltipla escolha são tipos válidos de item de prova, né, com alternativas. Então, eu trouxe aqui exemplos, esses exemplos que eu coloquei no slide, ou esse check aqui, ou vai ter algumas que eu coloquei um X, foi que eu coletei do formulário que vocês responderam. Porque no formulário que foi enviado para vocês responderem, eu pedi assim: envie 2 ou 3 questões de prova de múltipla escolha e depois dissertativa, né, que a gente vai usar semana que vem, que vocês consideram bem escritas e mal elaboradas. Então, o professor que enviou, ele enviou essa questão que eu estou usando aí para exemplificar o que o INEP chama de item de múltipla escolha de resposta única, e ele considerou adequada. Eu também estou considerando adequada, né? Depois, quando a gente vê uma questão que tiver gongada, a gente vai ver por que ela não é adequada. Então, olha só, quando você tem uma prova de múltipla escolha de resposta única, ela vai enunciar o problema naquele texto base, e aí ela vai apresentar a solução em forma de alternativas, e uma só é a resposta correta. Então, vamos ver juntos aí o que é a situação problema e por que está adequado. Um paciente do sexo masculino, 45 anos, procura atendimento por estar muito nervoso. Durante a consulta, são identificados sintomas de temor de infortúnio, irritabilidade, dificuldade para iniciar e manter o sono, tensão muscular, dificuldade de concentração, sudorese e taquicardia frequentes. Tá vendo que são frases bem coordenadas, bem pontuadas, bem claras, bem concisas, né? Tem diminuído consideravelmente suas atividades diárias por medo que algo de ruim possa acontecer. Qual é o diagnóstico desse paciente? Então, a gente tem ali transtorno de pânico com agorafobia, sem agorafobia, de ansiedade generalizada, de pânico comórbido com transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de estresse pós-traumático.
E aí eu pedi que quem enviasse a questão já marcasse o gabarito para nós. Então, aquela que está ali de outra cor é o gabarito correto, certo? Pessoal que está entrando aí, boa noite, sejam bem-vindos. Olha só, eu só queria perguntar para vocês o seguinte: quando eu tenho ali transtorno de pânico comórbido com transtorno do estresse pós-traumático, o INEP vai dizer que essa alternativa ela não tem paralelismo com as outras, porque as outras apresentam apenas uma tipificação de transtorno, sem uma combinação, sem uma complementariedade com o outro. Então, isso pode levar o aluno, é claro, né? Aquele aluno que realmente tem habilidade para responder, ele não vai se perder. Mas o INEP diz que cognitivamente pode haver um desvio aí, uma indução ao aluno pensar, essa daqui está diferente, ela está com mais informação, ou ela é certa ou ela é errada. Então, ele pode levar o aluno ou a excluir uma coisa que estaria, né, errada sem pensar muito, ou por insegurança falar, essa daqui está mais completa, tem a combinação de 2 fatores, então acho que eu vou nessa. Então, assim, a única ressalva aqui, se eu levasse essa questão para o INEP, os avaliadores iam me dizer, é essa questão do paralelismo. Uma vez que você colocou algo pontual, questão por questão, mantém esse paralelismo com todas as outras. Mas, no mais, ela é uma questão, né, de alternativa de resposta única, que tem uma pergunta, uma indagação depois do texto base, depois do contexto. É uma questão simples de elaborar, né? A gente coloca lá o texto de apoio, já faz a pergunta muito objetiva, muito direta e põe as possibilidades de resposta. As respostas ali também têm distratores plausíveis, né? Porque eu estou perguntando um tipo de diagnóstico e ali, pelo preâmbulo da situação problema, os transtornos, né? São identificações que podem responder essa pergunta de maneira plausível, né? Não tem nada ali incoerente. Então, essa questão está validada. Comentários? Pode falar, Mari. Em relação a 5 questões de alternativas. A, B, C, D, E. A quantidade de alternativas? Podem ser 4 ou 5. A única coisa de quantidade que o INEP recomenda é que você não faça mais de 2 perguntas por texto base. Então, se eu quisesse usar o mesmo texto base e fazer uma pergunta A e uma pergunta B, com 4 ou 5 alternativas cada, 2 no máximo para cada texto base. O ideal, na verdade, seria uma, ainda mais que é uma situação, problema tão delimitada, não tem como você extrair mais coisa dali, né? Mas com relação à quantidade de respostas, ou 4 ou 5. Existe alguma recomendação, Rosana, para ser 4 ou 5? Não. É uma questão aí institucional. É interessante por uma questão de coesão padronizar entre os professores daquele curso, daquela instituição, vocês entrarem como um acordo e dizer, olha, queremos 5 ou queremos 4. Mas não tem uma regra, é mais uma norma, é mais uma recomendação, ou de 4 ou de 5. E mesmo para no INEP ou qualquer, não existe essa recomendação, porque assim, alguns comentam a respeito da recomendação de usar apenas 4, né, e não usar 5. Então, por isso, até para a questão da gente validar em relação a isso. Não, no INEP não tem isso como regra, é norma mesmo, é só recomendação, não é uma questão imposta. Eu já elaborei para o INEP questões do Enem, que são 5, e já elaborei concursos públicos, né? Alguns certames da área de direito, da área de letras, que aí eram 4. Então, já tive as 2 situações, né? Então, depois é interessante vocês alinharem entre vocês. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Olha, mais uma questão de resposta única, para vocês verem que é muito comum esse tipo de múltipla escolha. Você põe a situação problema, já faz a pergunta direto, né? É claro que a pergunta não precisa ser uma interrogação, a pergunta pode ser uma pergunta sem interrogação, que a gente chama de pergunta indireta. Olha só, alteração no padrão do sono ou do conteúdo dos sonhos podem ocorrer em diversos transtornos mentais. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que traz uma associação incorreta entre um transtorno psiquiátrico e um distúrbio do sono. A gente comentou o fato do INEP não recomendar questões de escopo negativo, do tipo, assinale a alternativa falsa, assinale a alternativa incorreta,
Não usar o não. Ao invés de você falar não se esqueça, você fala para o aluno lembre, né? Mas só dá problema se alguma das alternativas da resposta também tiverem uma negativa. Então, se você perguntar, assinale a alternativa incorreta e você colocar o paciente não tem esse sintoma, se é incorreta e ele não tem o sintoma, significa que ele tem. Então, isso vai ter que fazer o aluno dar uma volta e demorar um pouco mais para elaborar a resposta, né? Então, se for usar marque a falsa, marque a incorreta, nas alternativas, tente não usar nenhuma negativa, para não dar esse bate de menos com menos é mais, que às vezes o aluno não tem tanta maturidade para operacionalizar. Então, olha só as respostas, ó. Vamos ver se são plausíveis os distratores. No transtorno obsessivo-compulsivo, costumam ocorrer sonhos aflitivos e recorrentes nos quais o conteúdo ou o afeto dos sonhos está relacionado a eventos traumáticos. Então, essa é a incorreta, né? Ou seja, não vão ocorrer aquelas coisas no transtorno X. Na depressão do humor, forma típica, pode ocorrer hipersonia. Na depressão do humor, blá, 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 a pessoa costuma ter XY. No transtorno de ansiedade generalizada, costuma ocorrer blá, blá, blá. No transtorno bipolar do humor, na fase... Ou seja, estão todos plausíveis, por quê? Porque em todas existe um tipo de transtorno e o tipo de distúrbio que pode acontecer relacionado a esse transtorno, né? A gente tem ali uma ocorrência do obsessivo-compulsivo, 2 depressão do humor, 1 de ansiedade generalizada e 1 transtorno bipolar do humor. Como a gente tem ali 2 da depressão do humor, não é nada também uma camisa de forças, né? É você não poder repetir. Mas, de novo, o INEP vai dizer, se ele for analisar esses distratores, que se repete, o aluno pode pensar, se está repetindo, ou essas 2 estão erradas, ou uma delas está certa, porque se não tivesse certa, o professor não ia se dar o trabalho de colocar 2 vezes para reforçar, né? O aluno, ele tenta adivinhar o que o professor pensou quando ele elaborou estrategicamente. Mas não é nenhum problema, essa questão está bem elaborada, está bem validada. O incorreto ali não é um problema, porque a gente não tem nada de não nas respostas, né? Então não vai dar nenhum nó cognitivo de acordo com o INEP. Sobre essa questão, vocês querem comentar? Veja que ali eu não fiz uma pergunta, né? Qual é o transtorno psiquiátrico? Assinale. Então você pode fazer a pergunta por meio de uma afirmação indiretamente. Agora, essa aqui, o professor que enviou, ele disse que foi... eu marquei ali o X, porque na concepção do professor que enviou, ele disse que considera essa alternativa mal escrita, ou mal elaborada, ou que ela pode ser melhorada. Então, vamos ver, ó. O tratamento medicamentoso dos transtornos de humor envolve, além da psicoterapia, o uso de psicofármacos. A esse respeito, assinale a alternativa incorreta. Veja que ela é do mesmo tipo da anterior, né? De pergunta e resposta única, né? Ali eu não estou fazendo uma pergunta com interrogação, mas eu estou indicando que ele responda a alternativa incorreta sobre aquilo que eu acabei de colocar. Depois o professor que enviou, deixa eu ver se ele está aqui com a gente. Deixa eu ver se ele já chegou. Sou eu, Rosana, estou aqui. O Everton está aqui. Vamos ver se você teve a mesma percepção que eu tive de por que ela poderia ser melhorada, né? Mas vamos ver primeiro as alternativas para ver a questão dos distratores plausíveis. Então, ele vai ter que assinalar a alternativa incorreta com relação a que respeito? A afirmação de que o tratamento medicamentoso dos transtornos de humor envolve, além da psicoterapia, o uso de psicofármacos. Então, a ausência de resposta após o decurso de 2 semanas da prescrição de medicamento antidepressivo indica que uma mudança de tratamento para outra classe farmacológica é necessária. Então, essa que é a resposta esperada, né? Porque ela é a incorreta com relação ao que se afirmou. Pacientes com depressão sazonal, além de poderem ser tratados com fototerapia, costumam responder bem ao tratamento medicamentoso com inibidores seletivos da recepção de serotonina. O carbonato de lítio é considerado o protótipo dos estabilizadores de humor, contudo possui efeitos colaterais problemáticos e seu uso requer exames laboratoriais frequentes. A história de tratamento anterior de um paciente é importante, porque uma resposta boa em um tratamento prévio normalmente prediz uma boa resposta no tratamento atual.
A história de resposta de um parente em primeiro grau a um determinado medicamento está associada com uma boa resposta à mesma classe de agentes no paciente. Eu já digo para vocês o que o INEP ia implicar com esse item de prova, mas conta para nós aí, Everton, por que você considera que precisa de reelaboração, precisa melhorar? Eu acho que a alternativa a ser assinalada, ela está confusa, assim, é uma questão que quando eu aplico, embora eu entenda que os alunos saibam a resposta, eu acho que ela não extrai adequadamente o conhecimento pela forma como ela está elaborada. Eu acho que essa questão de ausência de resposta, ao menos parcial, a possibilidade de trocar de outra classe farmacológica, mas também de aumentar a dose da mesma medicação, explorando a medicação numa dose maior. Então, acho que ela está muito vaga e está um pouco confusa a maneira de escrever. E por isso, talvez, os alunos não tenham nela um desempenho que eu acho que é compatível com o conhecimento deles sobre o assunto. Tá certo, Everton. Obrigada. Boa noite, Betânia. Inclusive, isso que você acabou de comentar, Everton, está relacionado à pergunta que você me deixou no formulário, né? Como é que a gente considera uma questão fácil, moderada ou difícil para o aluno? A gente vai calibrando de acordo com a recepção que a gente vai tendo dos alunos da prova. Então, quando você vê que, por mais que você pensasse que a resposta ali que deve ser marcada fosse ser entendida, compreendida e assinalada pelo aluno, e aí você começa a aplicar uma vez, outra vez, e todas as turmas vão errando, você fala, tem alguma coisa equivocada. Aí você vai ver que falta clareza. Quando eu vi todo esse preâmbulo antes do indica, porque a gente sabe que uma coisa está concisa, direta, bem escrita, clara, para evitar esse tipo de divagação que você acabou de descrever, quando a gente vê um sujeito também da frase bem enxuto. Então, como é que a gente acha o sujeito da frase? É aquilo que se relaciona ao verbo. O verbo ali é indicar. O que indica a mudança no tratamento? Tudo isso aí, a ausência de resposta ao menos parcial após o decurso de 2 semanas da prescrição de medicamento antidepressivo. Então, assim, você faz todo um preâmbulo que até o aluno chegar na ação que envolve aquilo, ele já esqueceu tudo que está relacionado à ação de indicar. Outra coisa que o INEP... Então, assim, eu concordo que as alternativas estão muito longas e pode levar a essa ambiguidade, né? Abre demais. E ali, a ausência de resposta, eu senti falta de ausência de resposta a alguma coisa. Eu senti falta de delimitar, de concretizar mais. Enquanto língua portuguesa ali, né? Principalmente eu que não sou especialista de domínio, fica mais confuso para mim ainda, porque eu tenho que me agarrar à estrutura da língua, né? Para entender alguma coisa, se eu não estou no contexto de vocês. Agora, o que o INEP recomendaria fazer com essa questão? A situação problema que deveria estar no texto base está nas alternativas. Olha o texto base, é uma frase só, é pouco insumo. É o texto base que vem antes da pergunta que deve fazer o aluno pensar, refletir, para depois ele escolher a resposta. Então, inverteu ali os papéis. Todo o contexto está nessas alternativas de A a E muito longas. E tem que estar na cabeça do item de prova, que é o texto base. Então, deveria inverter, fazer um case ali, uma situação problema, envolvendo aquelas questões que estão ali nas alternativas e trazer aquilo que está bem objetivo ali na pergunta para as alternativas, né? Que aquilo fosse uma das alternativas. E aí é muita informação para colocar, né, de A a E. Ou teria que fazer, se quiser... Porque se quiser inverter, colocar como resposta possível o tratamento medicamentoso dos transtornos de humor, envolvendo psicoterapia e psicofármacos, e colocar aqueles contextos em cima, talvez você vai ter que escolher alguns daqueles contextos para também não ficar incompatível. E aí, junto com esse tratamento medicamentoso de transtornos taranã, que seria uma alternativa correta no caso, você teria que trazer outras alternativas plausíveis. E aí talvez desse trabalho para desempacotar um pouco essa objetividade, né? Então, por isso que talvez o elaborador fez isso, porque ele tinha na cabeça essa coisa objetiva dessa frase que ele colocou no texto base e depois ele foi desenvolvendo o resto. O que não tem problema nenhum, por isso que a gente precisa olhar de novo e reescrever. Porque aí a hora que a gente vê uma prova desse tipo, em que as alternativas são maiores que o texto base, em extensão, em quantidade de informação, você fala, opa,
eu estou invertendo as coisas. Deixa eu colocar, né, o texto base mais longo e as alternativas mais enxutas. Então, seria esse comentário aí, de acordo com as normativas aí do INEP. Mais alguém quer dizer alguma coisa sobre essa questão? Rosana, eu pensaria aqui também a respeito do uso dos conectores aqui, letra C, contudo, né? Eu acho que isso, na letra A, ao menos parcial, entre vírgulas, eu acho que isso dificulta a clareza da questão, né? Eu não sei como escrever isso semanticamente, né? Mas quando eu leio, isso não me traz clareza, né? Na resposta. Eu acho que isso é um distrator que não ajuda a qualificar o conhecimento do aluno. Uhum. Exatamente, ele vai distrair mesmo o aluno e ele vai ter que ficar operacionalizando qual que é a argumentação que está por trás do ao menos, do contudo. É aquele exemplo que a gente deu do embora, né, do corintiano. Embora tenha jogado bem, perdeu. Embora tenha perdido, jogou bem. Então, ao invés de você ficar mudando essas coisas com embora, contudo, ao menos, já fala de maneira mais coordenada, né? Ele jogou e perdeu, né? Ou ele jogou bem, mas não ganhou. Então, fala as coisas numa ordem cronológica, linear, porque esses operadores realmente, eles invertem os argumentos e aí fica uma coisa mais complexa para se pensar, né? Agora, se a gente for pensar no incorreto e no ausência, é menos com menos, né? Então, quer dizer que o correto é o presente. E aí ele vai, às vezes, também ter um nó cognitivo de pensar assim, mas se a ausência é incorreta, então a presença é correta, então essa alternativa aqui é errada. Porque ele vai ficar com esse menos com menos e vai se distrair e falar, talvez pode ser errada essa daqui, e não considerar a presença, porque ele ficou pensando muito na ausência e no incorreta, né? Mas assim, a gente achou várias coisas interessantes aqui que a gente discutiu. Mas enquadrando no INEP, a primeira coisa que eles iam falar é: faz um texto base mais longo e as alternativas mais curtas, né? Inverteu a situação aí. Então, a gente viu aqui 3 tipos de questões que o INEP chama de resposta única, né? Você põe a situação problema, faz a pergunta, que pode ser uma indagação com ponto de interrogação, que foi o caso dessa aqui. Ou você fala, assinale a correta, assinale a incorreta, se for o caso, e o aluno responde aquilo que você perguntou objetivamente. Agora, tem também uma maneira de elaborar chamada de item de afirmação incompleta. Ele vai apresentar o enunciado, né, o problema, a situação problema, o texto base, como uma afirmação a ser completada por uma das alternativas. Essa questão de prova não foi enviada por vocês no formulário, mas assim, naquela amostra de 20 provas que o Mário me mandou e eu sorteei e coloquei de 1 a 20 aleatoriamente, sem ver que prova que era, a prova 1 que eu abri tinha essa resposta, né? Porque eu falei, eu vou procurar aí no material de vocês um tipo de cada um aqui que o INEP recomenda. Então, olha só, comparado com o estado de repouso, o músculo em contração vigorosa apresenta. Tá vendo que você não dá a situação problema e depois faz a pergunta? Você direciona a resposta a partir de uma afirmação que está incompleta e ele precisa preencher essa lacuna. Então, ali, o que o músculo em contração apresenta? Um aumento na conversão, uma redução de oxidação, uma diminuição na razão blá, 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 uma diminuição na produção XY, ou uma redução nos níveis tal. Ali eu não tenho gabarito, porque foi tirado da amostra de provas, né? E elas não vieram com gabarito. Agora eu pergunto para vocês, dá para melhorar essa prova? O que dá para melhorar? Ela não está ruim, mas dá para melhorar. Professor, acho que dá para uniformizar redução e diminuição, usar sempre o mesmo termo, ou sempre redução ou sempre diminuição. Se a gente pensar na semântica que a gente viu semana passada, né, o último encontro, a questão do sinônimo, né, e de fazer um paralelismo.
é desejável, né? Eu digo assim que não é grave você usar ali um sinônimo redução e diminuição quando ele é muito conhecido, né? São palavras simples, então não teria tanto problema, mas é desejável fazer esse paralelismo. É uma coisa que dá para fazer. Agora vejam que você tem aumento, redução, diminuição, diminuição e redução. Eu não sei qual que é a resposta correta dessa questão. Qual que é? Ô, Mário, acho que você está com o microfone fechado. Também não sei. Então, mas percebam que você tem, semanticamente falando ali, não a escolha da palavra, mas você tem 4 alternativas, redução, e uma de aumento. Não fica meio capcioso? Será que, se o professor repetiu 4 vezes a redução, o aluno vai falar, a A já está de graça, já excluí. Ou não, ela é a única certa, já excluí as 4 por tabela muito facilmente. Né? Então, é complicado porque é o que o INEP chama de distrator não plausível, porque você não está indo na mesma linha semântica, não tem um paralelismo, né? Então, o aluno vai desconfiar. Se tem 4 repetições de um conceito de redução, esse aumento aqui o Santos desconfia, está errado. Ou se tem 4 de redução, é os 4 que estão errados, esse daqui está certo, é o único que aumenta. Né? Então, o aluno que não está preparado, ele vai chutar pensando na forma da prova que você fez. Agora, o que tem de mais grave ali é que não tem texto base. O INEP vai dizer que essa questão valoriza a memorização, porque você tem ali só o fato. Cadê o texto base para o aluno pensar? Né? Não pode fazer. Ali você não tem o texto base, só tem o enunciado e as alternativas. E o INEP recomenda que o item de prova tem que ter um texto base, um gráfico, uma imagem, um caso, né? Uma descrição, um parágrafo, pelo menos, como a gente viu nas outras. Um preâmbulo. Aí depois você faz a pergunta. Comparado com o estado de repouso, já começou direto na pergunta, não fez o texto base. Né? Então, o INEP vai dizer que é uma questão que valoriza a memorização. Né? O aluno não precisou ler para contextualizar, para pensar. Aí, não sei, vocês podem criticar. Para esse tipo de informação, precisa de contextualização ou não? É um fato pontual mesmo. Não precisa ficar enrolando. O que vocês acham? Querem comentar essa aqui? Essa aqui eu não pus nem check, nem cross, porque não foi enviada por vocês, né? Não teve avaliação de vocês. Eu tirei direto da amostra. Rosana, eu queria fazer uma pergunta. Isso que você está falando da questão de fazer um preâmbulo, né, trazer uma contextualização, e que depois colocaria essa pergunta aí mais, né, direta, talvez não tiraria a questão da decoreba, né? Então, assim, qual que é o sentido da gente fazer toda essa contextualização? Eu entendi sua pergunta, porque também não adianta colocar só um preâmbulo como pretexto. Não pode ser pretexto, só para ilustrar. Então, porque, às vezes você coloca uma firulinha só para falar que fez o texto base e a pergunta continua na decoreba. Né? Você só mudou a forma. Você teria que escolher um texto de apoio que desaguasse nessa pergunta, que realmente fosse um contexto, uma ilustração, um caso, um diagnóstico. Né, que ele dependesse disso, que, então o paciente, eu não vou saber dar nenhum exemplo aí, então quer dizer que o médico falou isso, e o paciente sentiu isso, e ele fez isso, que ele deduzisse a partir daquelas ações que foram descritas, né, que isso acontece, que o músculo em contração apresenta tal, né? Então teria que ser um contexto e não um pretexto, não é uma ilustração, teria que ser alguma coisa que conversasse mesmo com a pergunta. Pode falar, Saturnino, você tem alguma sugestão aí para... Não, eu estou pensando na estruturação da questão, né? Provavelmente a questão é sobre fisiologia da contração muscular, né? Então, eu acho que ele foi extremamente objetivo, uma vez que o músculo em repouso tem uma fisiologia diferente de um músculo em contração. Então, acho que não tem, não vejo outro preâmbulo a não ser a diferenciação entre as duas coisas. E o que está em jogo aqui é o metabolismo de obtenção de energia pela célula muscular, ciclo de Krebs.
Então, vai lá para a bioquímica da coisa. Então, então, será que essa informação não seria interessante colocar? Porque complementaria trazendo aí ao fato que está relacionado? não sei se complementaria ou eu não sei se seria relevante, entendeu? Porque nesse contexto, você entender todo o mecanismo de produção de energia não é uma coisa de decoreba, é uma coisa de compreensão. Que já é dado no momento que ele veio fazer a prova. Você não precisa trazer isso na prova para ele poder sacar essa informação. Isso ele aquela história. É aquela história. A discussão tem que ser da aula, né? Então, se foi discutido em aula e foi apresentado, eu não sei como um preâmbulo poderia introduzir essa questão, por exemplo. Essa que está aqui, não sei. Porque assim, ó, o Mário pode falar. O que o INEP falaria? Essa é uma questão que valoriza a memorização, valoriza a decoreba. Ou seja, tem como o aluno entender isso e não decorar para responder, baseado na aula, sem eu ter que trazer o preâmbulo? Eu penso, talvez, na possibilidade de criar um caso-problema. Falando a respeito de... eu também não sei qual que seria a resposta, mas criando um caso-problema a respeito de alguém que estava em repouso e, de repente, foi necessário fazer um esforço físico muito rápido e pensar em que situação isso aconteceria. Eu acho que levaria a pensar, tentaria mudar um pouquinho o texto base e aí levar a uma reflexão. Eu não tenho certeza se ajudaria. Pode falar, Maria Cândida. Eu acho que se talvez incrementasse, assim como o Mário falou, incrementasse alguma coisa na pergunta do texto base, porque se ele vem de um período de trabalho, tudo como o Saturnino falou, em cima do ciclo de Krebs, ele vai estar com isso fresco. A hora que ele vê essa informação, ele já vai fazer uma ligação, talvez. Então, porque o que o INEP defende é que a prova precisa trazer informação até para aquele aluno muito perdido que não faz a ligação com a aula, entende? Nem que seja para que o aluno, ao ler esse case, essa situação, problema, ele fala, é verdade, eu vi isso na aula. E aí isso serve como um gatilho de memória para ele lembrar-se da aula e aplicar a informação. E aí, que esse incremento não seja algo também pretextual, como a Betânia falou, de você colocar aquilo ali e continuar privilegiando o decoreba. Ou seja, será que esse incremento vai servir como gatilho de memória para ele ligar essa informação e não responder isso na decoreba? Ou seja, que ele não responda aquilo ali decorando o que o músculo em contração vigorosa apresenta, mas entendendo, né? Então, a recomendação aí seria trazer um texto base que aí, como vocês disseram bem, pode ser um caso, né? Bom, então essa foi a de completar. Agora tem o item de interpretação. É uma questão construída com base em texto, gráfico, tabela, gravura, fotografia e outros materiais para que o examinando faça interpretações, inferências, generalizações, conclusões e críticas. Então, aqui ele vai ter que relacionar. Então, olha só. No Brasil, a transição demográfica, também tirei de uma das provas de vocês aí, uma das provas, das 20 provas que estavam na amostra. Ela veio até sinalizada qual o valor da questão e não veio o gabarito, né? No Brasil, a transição demográfica é muito acelerada. Estimativas da variação da população brasileira até 2050 são apresentadas no gráfico abaixo, né? De acordo com o gráfico, é possível presumir, tá vendo o tipo de enunciado? É interpretativo, não é factual, conceitual. Quando você trabalha com uma dedução, uma inferência, uma presunção, ele precisa trazer repertório, né, do conhecimento prévio dele, para poder se relacionar com o texto de apoio, que nesse caso é o gráfico, né, e escolher a alternativa correta ali. Então, a questão de interpretação, ela é de um nível mais difícil do que a questão de complete a lacuna e escolha a resposta correta, já respondendo também
foi quem me perguntou, foi o Everton, né, lá no formulário. Como é que eu considero aí se a questão para o meu aluno é fácil, moderada ou difícil? Então, voltando aqui, ó, só para a gente olhar a listinha dos tipos de questões de múltipla escolha, a gente considera as questões de resposta única, afirmação incompleta fáceis, e aí aqui começa a ter uma dificuldade, né, de moderada para mais complexa aqui. Eu já vi questões de interpretação que trazem no texto base duas fontes diferentes. Um gráfico e um texto escrito, ou um gráfico e uma charge. Prova de Enem que tem muito isso, né? Então, que eles têm que relacionar aqui as duas fontes de apoio aí de texto base. Agora, essa aqui, ó, item de resposta múltipla. A gente já resolveu muitas provas assim na vida e a gente ainda faz esse tipo de prova para os nossos alunos, né? Essa daqui eu também pus um X aqui, porque eu também recebi no formulário que vocês responderam e a pessoa que enviou, ela sinalizou que entende que essa questão precisa ser melhorada. Então, o que é um item de resposta múltipla? É uma questão que apresenta uma situação contextualizada, com afirmativas pertinentes a ela. E a seguir, ela enuncia o problema ou situação-problema na forma de pergunta ou afirmação incompleta e apresenta uma chave de resposta. E recomenda-se esse tipo de item quando se quer avaliar vários tópicos de conteúdo utilizando uma única questão. Então, sabe aquela questão que a gente viu que tinha um texto base que era uma frase só e as alternativas que tinham muita informação, muito contexto? Se você quer elaborar uma questão assim, faça nesse formato de resposta múltipla, porque aí dá para você afirmar várias coisas e pedir para o aluno selecionar. A 1 e a 2 apenas estão corretas, a 3 e a 4, todas as afirmações, nenhuma das afirmações. Então, sobre o diagnóstico diferencial da depressão maior com transtorno bipolar, analise as afirmações. Aí tem ali as 3 afirmações, e no caso dessa questão de resposta múltipla, veja que a situação-problema está nas afirmações. E aí você pode colocar quantas você quiser, né? Porque ela é de resposta múltipla, ali colocou 3, mas eu já vi questões que colocam 5. Então, aí, essas respostas múltiplas são o texto base. E aí, o enunciado, a pergunta com as alternativas possíveis está correta 1 e 2 apenas, 2 e 3 apenas, 1 e 3 apenas, todas as afirmações, 1 apenas. E aí, comentem aí por que vocês acham que está ruim, que pode melhorar. O que vocês acham? A questão de todas as afirmações, né? Ela está diferente teria que ser a 1, a 2 e a 3, né? Isso, exatamente. É isso mesmo. E o INEP recomenda a gente não generalizar, não fazer o tudo e não o nada, né? O escopo negativo e a generalização. Então, ali é adequado você colocar a 1, a 2 e a 3, né? Mas o formato da questão é um tipo de questão que o INEP classifica, né? Eu, particularmente, não gosto desse tipo de questão. Eu não costumo elaborar. Eu acho que... Eu gosto mais daquela questão mais convencional, que você põe um texto de apoio, né? Talvez porque eu seja da área da comunicação. Então, mesmo nas questões objetivas, eu gosto mais daquela que você põe o texto de apoio, faz a pergunta e o aluno responde. Eu acho que direciona melhor o raciocínio dele, pelo menos na minha experiência, nas minhas disciplinas, né? Mas aí na área de exatas e de biológicas, o pessoal gosta muito desse tipo de questão, porque você tem asserções bem objetivas e o aluno tem que fazer uma concatenação entre elas, né? Então, é um tipo de questão válido de aplicar. Rosana, então, oi, pode falar. Indiretamente, essa é uma questão de VOF, né? Exato. É um raciocínio parecido com o verdadeiro ou falso, né? Porque quando você afirma que
a 1 está certa e a 2 está errada para falar que apenas a 1 e não a 2 e a 3, você está pensando no verdadeiro ou falso. É isso mesmo. E outra questão é o seguinte, por exemplo, se em vez de A1 e A2, há uma questão correta, há duas ou há três, né? Por exemplo, e não infere a questão 1, 2 ou 3. Isso também é incorreto. Você colocar o ou nas respostas ali possíveis? Não, por exemplo, quando ele fala que estão corretas a 1 e a 2 apenas. Então, ele está falando qual que é, que é a frase 1 e a frase 2. Se simplesmente ele se referir que existem uma frase correta, duas frases corretas ou três frases corretas. Não é recomendável, porque aí você não está precisando qual delas Qual delas, né? Fica mais no chutômetro, né? Então, é melhor você precisar qual delas é correta. Legal. Esse tipo de pergunta aqui eu não achei na amostra de prova de vocês e ninguém me mandou. É a mais complexa. Ela até às vezes não é muito recomendada, né? Porque vai demandar mais tempo para o aluno responder, e aí você tem que fazer uma prova mais curta, considerando, né, se você colocou uma ou duas questões desse tipo. Então, como não tinha, eu tive que simular aí um exemplo. Item de asserção razão. Então, com base na situação descrita acima, avalie as asserções a seguir e a relação causal proposta entre elas. Né? Então, trabalhar com o nexo causal nunca é muito tranquilo, né? Porque a gente tem relações de causa e efeito que são correlação com interferência, mas a gente tem coisas que estão correlacionadas e uma não interfere na outra, né? Então, o aluno tem um pouco de dificuldade de perceber essa diferença. Eu li um texto recentemente de uma pesquisa feita na Suécia, uma cidadezinha da Suécia, não me lembro, fizeram até um estudo estatístico, era uma pesquisa quantitativa, né? Eu vi esse exemplo num curso do professor Gilson Volpato. E aí tinha um grande número de pares reprodutores de cegonha e uma alta taxa de natalidade infantil. E essas duas linhas estavam em ascensão, né? Proporcionalmente crescendo. E aí, lógico, as cegonhas trazem os bebês, porque tem muita cegonha e muito bebê nessa cidadezinha? Não necessariamente. Há outros fatores, outras circunstâncias que interferem nessas duas variáveis que não estão correlacionadas com interferência, elas estão correlacionadas por coexistência. Né? Então, uma das críticas que se faz contra esse tipo de questão, não que você não possa aplicar, tanto é que o INEP prevê, né? Talvez se aplique nos anos finais ou com uma turma que desenvolveu bastante esse raciocínio durante aquele período, ou talvez que a sua disciplina tenha esse objetivo de verificar o nexo causal. Então, você põe uma afirmativa, outra afirmativa, né? Que eles estão chamando de asserção, e acerca dessas asserções, assinale a alternativa correta. A 1 e a 2 são proposições verdadeiras, a segunda é uma justificativa da primeira. A 1 e a 2 são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira. A 1 é uma proposta verdadeira e a 2 é falsa. A 1 é falsa e a 2 é verdadeira. E a 1 e a 2 são falsas. Então, assim, demanda mais tempo, né? Para você poder concatenar essas ideias. Aí você tem ali o operador porquê, aí você tem justificativa. O porquê, ele é explicativo, mas ele também é conclusivo. Então, vai depender da ordem dos argumentos, o que vem antes do porquê e o que vem depois do porquê. Então, se de repente você acorda, abre a janela e o chão está molhado, aí você fala assim, nossa, choveu porque o chão está molhado, ou você fala assim, ó, o chão está molhado porque choveu. Qual que é o certo? Primeiro tem que chover para depois o chão ficar molhado, causa e efeito. Mas na língua portuguesa você pode falar dos dois jeitos. Nossa, choveu porque o chão está molhado, ou o chão está molhado porque choveu. A segunda parece mais plausível, né? O chão está molhado é a constatação, porque choveu é a causa. Então, o porquê ele abre uma causa. Mas é possível você falar o contrário e entender a mesma coisa. Só que parece incoerente quando você escreve. Né? Se você disser o chão está molhado porque choveu, ok. Nossa, choveu porque o chão está molhado, parece que o chão molhou antes de chover.
Isso no latim não pode. Essa declinação no latim não acontece, mas no português, o porquê, ou ele inaugura uma causa, ou uma explicação, ou uma conclusão. Então, esse é o problema com essa asserção razão. Dá mais trabalho de elaborar e leva mais tempo para responder. Né? Então, de novo, respondendo a pergunta do professor Everton, essa é uma questão considerada de nível difícil, né? Mas é um recurso que a gente tem se a gente quiser fazer uma prova mais complexa. Então, essa aqui eu não encontrei na mostra de prova de vocês. Não sei se vocês têm a experiência de já ter elaborado uma questão assim, ou de já ter respondido enquanto aluno. Não? Eu respondi muitas questões assim. E acho que por isso eu traumatizei e não faço. Então, dá trabalho, né? Ainda mais esses operadores da língua, porque, contudo, portanto, por causa de, devido a, né? Porque nessa asserção razão você vai usar esses operadores, né? E aí, o que é uma justificativa, o que é um objetivo, o que é uma conclusão, o que é um resultado, o que é uma causa, o que é um efeito. O aluno tem que ter muito claro os conceitos disso tudo, né? Para além da habilidade da prova. Você não está testando só o conteúdo da sua disciplina. Você está testando lógica formal do aluno, né? É difícil até para a gente que tem muita experiência de leitura na vida. Bom, então aqui a gente terminou a parte da classificação do INEP com relação aos tipos de questão de múltipla escolha, né? O que a gente mais faz são aquelas duas mais fáceis, de pergunta e de complete a afirmação, mas tem a de resposta múltipla, tem essa asserção razão e tem a de interpretação. A de interpretação é moderada, digamos assim, né? É você trazer um gráfico, um outro tipo de recurso e relacionar com o texto. No sentido de fazer o aluno presumir, inferir, aplicar a informação. A de pergunta e a de complete, se a gente for pensar naquela pirâmide da taxonomia de Bloom, fica mais na base da pirâmide, né? De identificar, lembrar, entender. Quando você vai na pergunta de interpretação, que você traz outros tipos de recurso para o aluno relacionar, você já está ali no analisar. E aí, quando você vai aumentando aí a dificuldade na asserção razão ou de respostas múltiplas, você já vai talvez para o criar, né? Você vai além do factual e do procedural. Agora eu vou apresentar aqui a coleta de dados que o professor Everton respondeu, né? Na próxima oportunidade eu vou reabrir o questionário para a próxima oficina. Então, o professor Everton, ele trouxe qual que é a contribuição da gente olhar para essa coleta de dados. Porque a gente viu que, de acordo com a recomendação do INEP, o ponto de partida para elaborar um item de prova é olhar uma matriz de referência. Se você não tem uma matriz de referência, a sua matriz de referência é a ementa do seu curso, né? Qual que é o título da sua disciplina? Qual que é o objetivo geral da disciplina? Quais são as fontes que você consulta teóricas para elaborar o item de prova, para tirar inspiração, para construir ali o texto base antes do enunciado? Então, a disciplina aí do professor Everton é transtornos mentais e de comportamento. O objetivo geral é reconhecer as funções psíquicas do homem e seus transtornos. E ele usa ali como fontes 3 livros, né? Então, só para a gente reafirmar que a recomendação do INEP não que a gente não possa criar originalmente um texto base, um enunciado, né? Mas se a gente tira de alguma fonte, a gente precisa referenciar e essa fonte tem que ser confiável, fidedigna, reproduzível, disponível. Então, são livros ali que ficam disponíveis na bibliografia do curso. Por que eu fiz questão também de trazer o objetivo geral ali por escrito? Porque, junto com os tipos de questões de múltipla escolha, né, de pergunta, de resposta única, de complete, de interpretação, de asserção razão, o objetivo da sua disciplina também vai dizer se a questão vai ser fácil, moderada ou difícil. Então, como é que eu faço o meu aluno reconhecer as funções psíquicas do homem e seus transtornos quando eu elaboro o enunciado, quando eu escolho um texto base? Agora, olha os objetivos específicos. Identificar os fatores. Isso vai gerar uma pergunta de nível fácil, porque identificar é um tipo de conhecimento factual. Então, eu posso fazer um enunciado daquele de resposta única, né? Ou de complete afirmação. Reconhecer também, né? Tá pareado ali com identificar. Descrever já é um pouco mais, é fácil ainda, mas é um pouco mais difícil que identificar e reconhecer,
Agora, definir, todos ali agora vão se repetir, né? Definir, descrever, reconhecer, identificar. Olha, professor Everton, respondendo a sua pergunta, pelos objetivos da disciplina, dá para elaborar questões de múltipla escolha de resposta única, de complete afirmação e de interpretação que você dá conta de atingir os seus objetivos de identificar, reconhecer, descrever e definir. Não precisa de uma múltiplas respostas e nem de uma asserção-razão para dar conta de atingir esses objetivos. Então, os objetivos, os verbos dos objetivos, vão também nos guiar a escolher o tipo de questão que eu posso elaborar dentre as possibilidades. Essa foi a pergunta, ó, como predizer se uma questão será fácil, moderada ou difícil para os estudantes antes de aplicá-la na prova. Se a elaboração está bem feita, se eu escolhi um tipo de questão adequada, compatível com os meus objetivos, né? Então, tudo isso vai dizer. Outra coisa que o professor Everton falou, se eu apliquei essa questão algumas vezes e as turmas reagiram mal a essa questão, a volta para a questão e ver, olha, está mal elaborada, não está claro, está confuso o jeito que está escrito. Então, todas essas circunstâncias vão nos ajudar a predizer aí a questão em termos de fácil, moderado ou difícil. Sobre essas considerações que a gente acabou de fazer, alguém quer dizer alguma coisa? Respondeu sua pergunta, Everton? Respondeu sim, obrigado. Obrigado. Obrigado também por ter utilizado as questões para discutir. Aí dá uma esclarecida de que pode ser melhorado. Muito obrigado por usar como exemplo. Eu que agradeço a contribuição no formulário. Depois eu vou reabrir para que todos possam colaborar também. Quem levantou a mão aí, a Ana, né? Pode falar, Ana. Sim, Rosana, a gente tem mais ou menos uma intuição de que a prova ela deve ter diferentes modelos, né? De itens, como você fala. Mas o raciocínio é esse mesmo, quer dizer, eu devo, claro, condizente com a matéria, tudo, mas me dá a impressão de que você fazer todas elas de múltipla escolha, iguaizinhas, que é uma prova muito monótona, não sei, muito... O que é dito sobre isso? Quer dizer, o conjunto da prova, não cada item isolado, né? Mas quando você junta os itens, você variar, isso é bom ou não é bom? É desejável variar por conta do efeito retroativo da prova, porque o aluno vicia só naquele tipo de questão. E nem todo o conteúdo que você trabalha, você consegue aferir com a mesma régua. Então, tem momentos em que você vai precisar que o aluno produza, que ele descreva, não só escolhendo uma alternativa que descreve passivamente, mas que ele descreva escrevendo produtivamente. Então, não é desejável você, o ano inteiro, aplicar provas de múltipla escolha com 10 questões com 5 alternativas só de resposta única, né? É bom você mesclar, porque senão entra no efeito retroativo negativo da prova, por todas essas questões afetivas, cognitivas, né? De banalizar o instrumento de avaliação, e por aquela questão que a gente comentou, acho que no primeiro encontro, de você dar uma aula filé mignon e pedir uma aula carne moída. Para muitos alunos que têm muita capacidade objetiva, aquilo lá vai ser muito trivial, muito fácil, não vai desafiar. E, do contrário, pensando naquele aluno que tem uma cognição mais analítica, que gosta de produzir mais, a prova de múltipla escolha vai ser muito difícil para ele enquadrar sempre objetivamente o conhecimento, né? A questão de percepção, não falo nem dos estilos de aprendizagem, porque isso já caiu por terra há algum tempo em educação, mas pensando na cognição, no desenvolvimento, no processo cognitivo de cada um, a partir das experiências que ele tem, da sua história individual, da sua cultura, da sua percepção, do seu conhecimento prévio, né? Ele vai ter algum tipo de habilidade mais aguçada para um tipo de instrumento do que para outro. Então, aí me parece injusto você não considerar essa diversidade. Eu estava assistindo hoje, durante o dia, não sei se vocês viram, até a terceira fala do professor Roberto Lente, foi até mandei para a Betânia no WhatsApp hoje, foi uma reunião comemorativa da FAPESP de 60 anos, foi no dia 20 de outubro, eles gravaram a reunião. Então, o secretário de Educação de São Paulo falou,
depois o Schwartzman, que é um sociólogo, falou, e o Roberto Lente, que é neurocientista, também falou. E o Roberto Lente, ele fez um pareamento entre como funciona a ciência na área da saúde e a ciência na área da educação. Foi maravilhoso o paralelo que ele fez. E aí o sociólogo que antecedeu ele falou de indicadores de avaliação da educação, do PISA, e o PISA ele não falou mal não, mas os indicadores do INEP ele falou muito mal. O ENAD, o SARESP, a Prova Brasil, em todos os níveis de ensino. Porque o próprio governo, MEC/INEP, elabora e ele mesmo coleta os dados e ele mesmo avalia os dados. Cadê a isenção? Né? Quem produz o dado, quem avalia o dado, quem coleta o dado, não pode ser a mesma pessoa. Mas uma coisa que ele criticou e comparou com outros países que têm um desempenho maior no PISA. E aí ele ligou com a questão da ciência, que a educação é uma ciência. Não é só as ciências biológicas da saúde exatas. A gente tem que pensar a educação de maneira mais objetiva, com indicadores, com protocolos que dão certo na saúde, tem que dar certo na educação. E aí ele mostrou que outros países que avaliam o aluno de maneira personalizada têm muito mais resultado e protocolo, indicador que funciona do que o Brasil. Porque o Brasil, e aí criticou-se muito o Piaget e o construtivismo na fala deles, porque o Brasil ele divide os alunos por categorias biológicas. Então, o aluno que está na pré-escola vai ser sempre assim. Não, a leitura de mundo dele que precedeu a leitura na escola é diversa. Ele teve estímulo em casa, ele chegou na escola já sabendo ler, ou ele chegou na escola e não sabia ler ainda. E aí o professor que usa uma abordagem muito aberta, ele vai, se ele for um professor inexperiente que está aprendendo a dar aula e o aluno não vem com o repertório de casa, vai virar uma bagunça. Agora, se você tem um método de ensino mais estruturalista, que tem uma receitinha para o professor inexperiente e ele pega um aluno que não tem repertório, não tem tanto conhecimento pré-requisito, ele vai conseguir ter mais resultados. Ou seja, você não pode dividir em categorias biológicas o aluno, mas você tem que dividir em categorias cognitivas, porque é muito diverso uma faixa de idade. Então, isso me lembrou o que você me perguntou, né? Me lembrou essa experiência de ver eles discutindo isso. Você não vai fazer uma prova diversa só para ter novidade para o aluno ou para considerar os estilos de aprendizagem. Não, porque a realidade da sua sala de aula é diversa. O aluno é heterogêneo. Então, você vai contemplar todo tipo de aluno para que não seja nem muito fácil nem muito difícil a sua prova, né? Porque senão você banaliza, você descaracteriza a sua régua, digamos assim. Eu penso assim, não sei o que vocês acham. Enfim, é uma discussão boa, né? A gente, professor, quando começa a discutir essas coisas, vai embora, né? Então, vamos voltar aqui. A minha intuição dizia isso, né? De que um desafio diferente seria melhor, né? Muito obrigada. Não, sua intuição está confirmada, eu penso assim também, né? Eu acho que talvez seja um erro de leitura ao interpretar Piaget. Eu fico um pouquinho com ressalva. Eu acho que tem algumas coisas que devam ser observadas. Eles criticaram muito, até o Roberto Lente, ele chamou o Piaget um pouco de conhecimento intuitivo e filosófico e não científico, né? Mas aí eu também acho que eu entraria nessa discussão para falar da diferença entre abordagem, método e técnica, mas enfim, né? O que fazem às vezes com o Paulo Freire, né? Não, mas assim, eu acho que ele não leu um livro de Piaget, né? Porque tudo que Piaget tem é método, né? É método. Eu te mandei, Betânia, no WhatsApp. Eu lembrei muito de você quando eu assisti. Porque a neurociências, ela critica demais, né? Mas você vê que as críticas são infundadas em termos da questão da leitura e da... Primeiro que Piaget não falou para a educação, né? É uma questão... Inclusive, ele falou isso porque uma professora chamada Maria Regina Maluf, da USP e da PUC, perguntou para ele, a pergunta foi assim, por que no Brasil se insiste em ensinar leitura a partir da abordagem construtivista? Porque o tema da conversa era educação baseada em evidências.
E nos Estados Unidos, o ensino de leitura é baseado em evidências das ciências cognitivas. A pergunta dela foi essa. E aí ele falou mal de Piaget. Mas, enfim, depois eu posso compartilhar com o Mário também o link da reunião da FAPESP, Mário. Aí você encaminha aí para a Maria Cândida, para o pessoal, né? E aí você... Agora, só para finalizar, se ele me apresentar um livro, um trecho que Piaget fala de leitura, aí eu vou concordar. E tanto é que ele ficou se auto-repetindo, ele falou 3 vezes, isso é muito intuitivo, isso é muito filosófico, isso não é científico, né? Então, enfim. Mas depois que vocês assistirem, vocês me contam o que vocês acharam. Mas eu queria só... Não, assim, só ressaltar que eu acho que a educação tem que ser baseada em evidências, né? E o que você está trazendo é extremamente importante para a gente pensar em tudo isso que a gente faz na intuição também, né? E a aprendizagem é muito complexa, né? Não, mas é muito bacana porque vocês que são da saúde, a comparação que ele fez entre saúde e educação, pensando na ciência baseada em evidências, ficou bem interessante mesmo, né? Mas depois eu compartilho com o Mário, aí vocês dão uma olhada. Bom, agora, imagine, eu que agradeço, gente, a discussão. Agora, para terminar, né, a gente conheceu aí os tipos de itens de prova de múltipla escolha, usando aí exemplos que vocês enviaram aí no formulário, delineei um pouquinho melhor a coleta de dados em termos dessa matriz de referência, que são os objetivos, né, para a gente poder fazer as escolhas baseadas nisso e nas possibilidades de elaboração. E aí, para terminar, a gente fez essa ferramenta aqui, que é a checklist, né, conversando com o Mário, surgiu essa ideia, agradeço o Mário pela contribuição. E aí, o ponto de partida, toda vez... o objetivo da gente construir essa checklist é que vocês tenham isso como um documento norteador da elaboração de provas. Então, o ponto de partida é escolher um texto base de acordo com a matriz de competências e habilidades, que é essa matriz de referência, que pode ser a ementa do curso, né? Olhando os objetivos que você tem e como você vai atingir, com que tipo de questão. E aí, por isso que você verifica a compatibilidade entre o enunciado que você escreveu e que você elaborou e o objetivo, né, dessa matriz de competências e habilidades para fazer uma dupla checagem. E é importante também, de acordo com o INEP, que a gente elabore um gabarito justificado, no caso da questão de múltipla escolha. No próximo encontro, a gente vai falar da questão dissertativa, da questão aberta. E aí a gente não tem que elaborar um gabarito justificado, a gente tem que elaborar um modelo de resposta dissertativa, né? Agora, o que o INEP recomenda? Não é só você fazer a prova de 10 questões de múltipla escolha e ter do seu lado ali questão 1, resposta A, questão 2, resposta C. Não é só você ter o gabarito para depois você corrigir a prova. É você, antes de aplicar a prova, justificar por escrito para você mesmo por que a A é a certa e a B, a E são erradas. Porque aí, se o aluno entrar com recurso de prova, em termos de praticidade, você já tem aquilo dado. E em termos de validade do instrumento, se você já resolve a prova justificando o gabarito, não só assinalando, você já vê possíveis falhas. Você já vê se, de repente, tem um distrator plausível, ou se tem duas questões que estão muito parecidas, porque a hora que você for justificar por que aquela questão é certa e essa é errada, ou se essa é errada e as duas aqui são certas porque estão muito parecidas, né? Abre margem para poder levar a algo que esteja parcialmente correto. Quando você justifica, você já percebe. Aí você vai lá e calibra a pergunta de novo, né? Então, por isso que o INEP recomenda. E para mim, foi um divisor de águas, depois que eu fiz o primeiro curso do INEP e que eu criei esse hábito, que no começo é trabalhoso, mas depois a gente vai incorporando e vai fazendo mais rápido. Quando eu criei esse hábito de escrever o gabarito justificando, eu diminuí minhas dores de cabeça em muito, né? Porque os meus alunos achavam mais erros nas minhas provas, né? E aí eles vinham perguntar, e aí eu demorava muito tempo revisando prova, explicando as alternativas, por que aquilo era plausível ou não. Então, vale a pena a gente perder um tempo com isso. E aí, nesse checklist, eu coloquei as ferramentas da taxonomia de Bloom, do formato do INEP e as questões semânticas que a gente viu na prática aqui a partir dos exemplos, né? Quando a gente foi discutindo, tá bom, pode melhorar. E aí eu criei esse documento de checklist e compartilhei aqui com vocês, e a gente tem a amostra de provas. Então, o que a gente vai fazer agora nesse... A gente tem 10 minutinhos, mas dá para a gente fazer pelo menos umas 2 questões, né? Só para terminar aqui.
eu vou abrir o checklist, a gente vai abrir a amostra de prova, sortear agora uma, vocês vão me falar um número de 1 a 20, a gente vai abrir a prova, escolher uma questão de múltipla escolha, olhar no checklist e ver se a prova está bem elaborada ou não. Então, deixa eu clicar aqui. Acho que quando eu clico mudou de... Eu vou ter que parar de compartilhar e compartilhar de novo. E esse é um exercício que a gente pode fazer sempre, que vocês podem fazer nos encontros pedagógicos ou quando vocês estiverem elaborando prova, chamar alguém pelo WhatsApp e falar, olha, mexe nisso aqui comigo, né? Então, vocês podem usar esse checklist como um norte. Vocês estão vendo agora a minha pasta, né? Que tem todos os materiais. Já compartilhou? Já. Olha, a amostra de provas está aqui, o checklist está aqui, ó. É um arquivo doc. Que aí vocês podem rabiscar, baixar, imprimir, completar, quando vocês forem analisar, elaborar provas. De novo, vou ter que mudar aqui. Então, aqui. Já compartilhou? Ainda não. O que eu fiz aqui? Ó? Coloquei aqueles pontos, aquele ponto de partida, né, como um lembrete. E aí aqui eu coloquei as considerações do INEP de maneira resumida, as considerações da taxonomia de Bloom de maneira resumida e da semântica. Eu fiz um quadro para a elaboração de todas as partes do item de prova, do texto base, do enunciado, que é a pergunta, né? E das alternativas. Então, se você for pensar no texto base, o que o INEP recomenda quando você vai começar a elaborar uma prova? Que o texto base possa ser elaborado pelo avaliador ou que ele possa ser referenciado num domínio público e disponível. Então, a gente vai abrir uma prova e vai pegar um item de prova, né? Não vai dar tempo da gente pegar 3. Eu tinha pensado que fosse dar tempo da gente pegar pelo menos 3 aí. Aí a gente vai olhar para o texto base. Ele foi elaborado pelo avaliador ou ele está referenciado? Aí a gente marca um ok aqui. O que o INEP recomenda de tempo de leitura? 3 minutos por resolução de cada item. Então, você tem que ter tempo de ler o texto base, o enunciado e as alternativas em 3 minutos e resolver. E é mais ou menos essa conta mesmo, né? Os meus filhos prestaram Unicamp domingo, pela quantidade de questões que tinha, era prova de múltipla escolha, e pelo tempo que eles tinham para resolver a prova, o cálculo que eles fizeram foi esse mesmo. E aí, você tem que verificar se os itens que estão no texto base, eles são elementos acessórios e elementos de memorização. Se forem, não serve, né? O texto base, ele não pode ser um pretexto, decoreba, que ele é só um acessório, que se você tirar e deixar só a questão, ele continua sendo decoreba. Se você pôr, ele continua sendo decoreba, né? E ele privilegia a memorização. Então, tomar cuidado com isso aqui. Não pode ter. Então, a gente vai analisar e marcar aqui se passou por esse crivo. Depois, a gente pode olhar a taxonomia de Bloom, né? Se esses verbos aqui que estavam lá no objetivo foram operacionalizados no tipo de texto base. Que tipo de conhecimento foi usado? Procedural, factual? Pediu um algoritmo? Pediu uma estratégia? Pediu um termo médico, né? Como aquela lá do músculo em contração? E depois, a gente verifica se o teste é válido, confiável ou prático, se a situação, o problema está trazendo dados contextuais e não só ilustrações. E aí a gente vê a questão semântica, né? Quando a gente estava analisando aquela questão de redução, diminuição, aumento, a gente falou um pouquinho de sinônimo e antônimo. Quando a gente foi falar daquela questão de asserção, porquê, justifica, acarreta, a gente entra nessa parte mais complexa. E aí eu fiz a mesma coisa com relação às outras partes do item de prova, ó. Aí a gente vai olhar para o enunciado. Ele é de resposta única? De qual tipo que ele é? Quantas frases tem? Está muito longo, igual aquela prova que a gente viu, né? As alternativas estão muito longas. Tem articulação com texto base? A linguagem está obedecendo o que o INEP pede? Então, agora a taxonomia de Bloom e a semântica fica igual para todos.
Com relação às alternativas, o INEP, apenas uma resposta correta, né? Não tem mais de uma resposta correta como opção. Os distratores são plausíveis, tem um paralelismo, tem a mesma extensão e a mesma forma de apresentação. A gente viu tudo isso nos exemplos, né? Um tipo só de transtorno combinado com o outro. Então, vamos abrir aqui uma prova. Me digam aí o número de 1 a 20, gente. E vamos tentar preencher o checklist aqui do texto, da pergunta e das alternativas. Quem vai me dar o número da sorte? Fala, Ed. Número 10. Número 10. Eu vou ter que trocar o compartilhamento aqui. Deixem, se vocês estiverem aí no computador, conseguirem abrir, deixa o checklist aberto aí que eu vou projetar a prova agora. Número 10. Vamos ver se a prova 10 tem questão de múltipla escolha, né? Porque tem provas que estão bem variadas. Vamos ver. Vamos pegar a prova 10 aqui. Abriu aí a pastinha de provas para vocês? Tá carregando, né? Agora abriu, né? Vamos ver a prova 10 aqui. Cadê? Essa página só está com você, né? Essa não está dividida conosco, né? Está dividida com vocês, tá? As provas? Então. Só não aparecem para mim. Bebê? Ué, será que eu não compartilhei? Se eu não compartilhei, foi bom você falar que eu já libero agora, ó. O link que eu mandei para vocês é para vocês visualizarem igual tá aqui, ó. Tá vendo? Elas estão aqui em cima. Aqui embaixo tem os slides das aulas, dos encontros, o checklist. Quando você tá sim. Desculpa. Aparece essa pastinha, aí quando você clica, tem de 1 a 20. Deixa eu trocar aqui que eu abri a prova 10 e... Então, como hoje a gente está analisando múltipla escolha, vamos achar uma múltipla escolha dentro dessa prova aqui, né? Já estão vendo a prova aí, né? Olha que legal, ela tem aqui as instruções, a gente viu que isso é positivo, né? Pôr por escrito as instruções de resolução da prova, porque aumenta a praticidade. Ó, aqui é uma questão de múltipla escolha, verdadeiro ou falso? Não sei. Vocês querem escolher ou vamos pegar a primeira, ó? Essa terceira é de múltipla escolha também. A 4 é de múltipla escolha, a 5. Só a 2 que era de verdadeiro ou falso. Olha só. Essa 7 também não é, de relacione as colunas. Então, tira a 2 e a 7. Everton, quer escolher? A 9 é de verdadeiro ou falso. E a 10 é de... Quantas questões tem? Lá. Meu Deus, que prova grande. 16, 17. É muita 20 questões. É da endócrino. Então, nós vamos ter que sortear de 1 a 20 para poder escolher uma pergunta, um item de prova para a gente avaliar. Fala aí. Número? Quem vai me dar o número? O Everton deu o número da prova, alguém dá de 4. 1 a 20. Número 4, vamos lá. Vamos ver se ela é de múltipla escolha, que eu já esqueci qual é e qual que não é, hein? Olha só. A 4. A forma na qual a maioria dos lipídios da dieta são empacotados e transportados para o interior das células da mucosa intestinal é a seguinte. Ácidos graxos livres, micelas, é assim que fala? Blá, 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 livre, 2, blá, 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 quilomicron. Bom, se a gente for pensar no checklist, vocês estão com o checklist aí aberto, tem um texto base? É criado pelo elaborador? Referenciou algum material teórico? Não. Valoriza a memorização? A decoreba? É aquele mesmo caso que a gente viu da outra questão, que só tinha a pergunta na lata, né? Não tinha o texto base, o caso, a situação, o problema. Então, o INEP já ia gongar nisso daí, com relação ao texto base. Agora, com relação à pergunta, que tipo que ela é? A forma na qual a maioria dos lipídios de dieta são empacotados e transportados para o interior das células da mucosa intestinal é a seguinte.
Olha aí no checklist, no segundo quadro que está escrito enunciado, tem 5 tipos de questão de múltipla escolha. Tem resposta única, afirmação incompleta, interpretação, resposta múltipla e asserção-razão. De qual tipo que ela é essa daqui? Resposta única. Será que ela não é de afirmação incompleta? Não está pedindo para complementar, ó? A forma na qual a maioria dos lipídios de dieta são empacotados e transportados para o interior das células da mucosa intestinal não é de completar? É de completar, né? Ela vai ter uma resposta única, mas ela é de complete a frase. Então, é um dos tipos de questões que o INEP prevê, né? De afirmação incompleta. Os distratores são plausíveis? Vocês que são aí especialistas do domínio, tem alguma alternativa ali que foge do assunto da questão? Do tipo, qual é a cor X? Aí 4 são nomes de cores e 1 é um nome de animal. Tem alguma coisa assim que não é plausível ali? Ou todas as alternativas são plausíveis dentro do escopo da pergunta? Em termos de quantidade de informação, tem paralelismo, tá vendo? É sempre uma coisa muito pontual. É o nome de uma substância, de uma cor. Não sei se são substâncias aí, né? Mas é uma pergunta que valoriza a memorização. Né? Precisa colocar essa informação dentro de um contexto. Nem que seja uma pergunta fácil só de identificar. Tem que pôr uma situação, problema que seja um gatilho para a memória da aula que o aluno tem. Comentários? Essa foi fácil, né, gente? O checklist ali nem deu para analisar tudo. A questão da taxonomia de Bloom ali é um conhecimento conceitual, né? Factual conceitual, de identificar. Então, o objetivo seria esse, identificar uma informação explícita. Fala outro número aí, gente. Vamos analisar outro. De 1 a 20 menos a 4. Vamos a número 1, Rosana. Número 1. Paciente feminino, 40 anos, foi à consulta de rotina em posto de saúde. Portadora de diabetes, hipertensão, blá. Aos exames, índice de massa corpórea, pressão arterial X, jejum tal. Em uso de metformina, insulina, rampiril, blá, 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 o médico diagnosticou síndrome metabólica. Com base no conhecimento atual sobre síndrome metabólica, o tratamento de qual das condições a seguir não constitui abordagem terapêutica deste distúrbio? E aí, gente? Vai no checklist. Texto base. Tem texto base? Olha a diferença dessa para outra, né? Tirando isso daqui, continua... Tirando ou pondo, continua decoreba ou não? É legal a gente fazer esse exercício. Se eu perguntar isso direto, vai ser acusado de valoriza a memorização. É decoreba. Mas se eu ponho isso, me dá um preâmbulo que seja um lead natural para eu pensar a pergunta? Ou não? Isso aqui é pretextual? Eu sou especialista do domínio, eu gostei. Eu acho que isso daqui... Eu acho que é pretextual. Você acha que é pretextual? Eu já ia achar que isso daqui dá um bom pano de fundo para o aluno, né? Você acha que se tirar ou pôr, continua valorizando a decoreba aqui? No final da questão, ele quer saber, com base no conhecimento atual, o tratamento da condição que é síndrome metabólica, né? Ou seja, é uma informação que valoriza a memorização. Isso aqui pode melhorar, a redação está um pouco confusa, vocês concordam? O tratamento de qual das condições a seguir não constitui abordagem terapêutica deste distúrbio? Eu faria numa ordem mais direta. Qual das condições a seguir apresenta um tratamento que não constitui abordagem terapêutica deste distúrbio? Não sei se vocês concordam, mas para mim ficaria mais claro fazendo uma ordem mais direta. O que vocês acham?
Ao invés de perguntar o tratamento de qual das condições a seguir, qual das condições a seguir apresenta um tratamento que não constitui abordagem terapêutica desse distúrbio? Não sei se muda o sentido aí para vocês, mas para mim parece mais direta, mais clara. Realmente. Né? Então, assim, com relação às questões semânticas da língua e também, que é uma consideração do INEP, quando ele fala use ordem direta, né? Não dê a volta no tratamento. Você quer saber as condições, você não quer saber o tratamento do qual as condições, né? Você quer saber as condições relativas ao tratamento. Agora, uma coisa que eu não conseguiria avaliar por não ser especialista do domínio é isso que o Mário afirmou, né? Acabou sendo pretextual, aquilo ali não é um contexto. Com ou sem, continuou valorizando a decoreba. Então, veja que no nosso checklist, de novo, a questão está fraca com relação ao texto base. E é legal a gente ir enxergando esse padrão na elaboração de provas, porque a gente vai vendo onde são os nossos pontos fracos e os pontos que a gente já está bem no caminho, né? Os distratores ali estão plausíveis. A gente já viu aqui em 2, 3 exemplos que o texto base precisa ser mais bem pensado, mais bem selecionado, que a gente precisa criar enunciados que não valorizem a memorização. Ali é uma questão de que tipo? Aquela anterior que a gente analisou era de complete afirmação, e essa? Resposta única. De resposta única, né? Que é uma questão considerada de nível fácil. Para pensar na pirâmide do Bloom lá, na base, identificar, definir, descrever, os objetivos de aprendizagem têm que ser esses, né? E é um conhecimento factual, porque pede ali nomes de termos. Então, a gente vai enxergando aí como que ela foi elaborada. Dá tempo de mais uma, como a gente começou 10 minutos depois? Vamos fazer a terceira? Então, aí, fala outro número aí de 1 a 20. Uma outra questão? Para a gente pegar outra questão aí da prova 10, de 1 a 20. 5. Vamos lá ver a questão 5. Vamos lá, de novo, factual, tá vendo? Então, aí, indo na linha da pergunta que a professora Ana fez, a não ser que a disciplina seja muito factual, muito conceitual, todos os objetivos da disciplina sejam identificar, descrever. Aí a gente faz uma prova inteira com questões factuais. Se não, a gente deve também usar outros tipos de conhecimento na prova, porque se a gente tem ali nas alternativas termos, a questão é factual, é de identificar, é de nível fácil, né? Acredita-se que 75% das mortes no mundo sejam causadas por doenças crônicas, como diabetes, câncer e complicações cardíacas. Aí tem ali uns exemplos nos parênteses. São exemplos isso que estão no parênteses, gente? Eu acho que é o texto base, né? Da onde que... Tá em inglês, né? Porque, assim, o parênteses, ele é explicativo, né? Quando você vai pôr um exemplo, não é bem o parênteses que você usa, mas ali como tá em inglês, deve ser mesmo do texto base. A comida, sobretudo a industrializada, tem sido apontada como a principal causa dessas enfermidades. Marque a alternativa que apresenta na respectiva sequência uma molécula lipídica considerada prejudicial quando em grandes quantidades no sangue. E uma molécula lipídica considerada benéfica para a saúde quando em quantidades no sangue acima de um determinado valor. Todas as palavras em inglês poderiam ser dispensadas, né? Sim. Porque o parênteses, ou ele é explicativo ou ele é extra, né? É acessório. E ali também, na pergunta, eu colocaria um respectivamente, né? Porque você tem que marcar. Não, tem a respectiva. Tem a palavra respectiva aqui, ó. Porque você tem um termo, ponto e vírgula e segundo. Ou seja, respectivamente é uma prejudicial e uma benéfica. Vejam que o texto base, a pergunta está aqui, né? O enunciado está aqui. O texto base está aqui. Se ele não é referenciado como de domínio público, né? Se você não pôs disponível em e colocou lá a fonte, é porque você que elaborou, né? Com base nas informações da sua disciplina. E aí, de novo, é pretextual, é contextual, traz dados, né? Se traz dados, traz uma realidade subjacente a isso que eu quero
perguntar. Então, não sei. Na crítica de vocês, é dispensável, não é dispensável? É só pretextual ilustrativo? É contextual? Valoriza a memorização ou não? Penso que ele é contextual. Porque ele traz um dado ali estatístico da realidade, né? Mas esse dado ajuda o aluno a avaliar o que é prejudicial e benéfico sem decorar? Né? Então, eu acredito que sim, que se ele entender a situação, entender as principais patologias, o que está acontecendo, sim. Quando você fala ali a comida, além do dado estatístico, né, a comida, sobretudo a industrializada, tem sido apontada como a principal causa dessas enfermidades. Tem sido apontada uma modalização que não quer dizer exatamente que ela é a causa disso, né? Mas de conhecimento comum, a gente... Sim, comum, né? Colabora. A gente chancela como verdade, né? Ou seja, então, se já é dado, não é nada especializado, não sei se orienta a pergunta e a resposta para além da memorização, né? Mas vejam, gente, que a gente pegou 3 questões bem parecidas. Uma que estava seca, só com a pergunta, outra que tinham dados contextuais um pouco necessários e outras totalmente desnecessários, né? Então, acho que a gente precisa olhar só por essa pequena amostra de hoje, com essa conversa com vocês. Acho que um resultado que a gente extraiu da oficina de hoje é que a gente precisa olhar com mais cuidado para os textos base, né? E como fazer uma articulação mais coerente com o enunciado. Me parece que os enunciados e as alternativas não sejam o problema aí nessas provas que a gente olhou, né? Talvez a gente apertar um pouco, pesar um pouco mais a mão aí na qualidade do texto base, né? Mas por hoje o nosso tempo esgotou aí. Só antes de ir embora, quero agradecer e abrir aí para considerações finais de vocês. E a gente continua essa pegada de analisar provas no próximo encontro, né? Vou reabrir o formulário. Que dia vai ser o próximo encontro? Dia 23. Muito obrigada. Então, palavras finais aí de vocês, para a gente encerrar. O próximo encontro não é na semana que vem, então? É daqui a 2 semanas? Sim. Certo, obrigado. Mário, então, a palavra está com você. Tá joia. Bom, eu gostaria de agradecer, professora Rosana, mais um dia de bastante aprendizado para a gente, né? Muito gostoso, eu acho que foi muito proveitoso e prazeroso, né? Para a gente discutir tantas questões e melhorar, né? O nosso dia a dia, a questão das nossas avaliações. E já começar a pensar nesse núcleo de avaliação né? E pensar nesse checklist como nós podemos implementar nas nossas atividades. Acho que essa oficina fica isso para a gente. Tá certo, obrigada. Agradecer a presença de todos aí. Bom, eu agradeço também a presença de todos, professora Rosana, professores. Muito obrigado a todos. Então, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite. Ótima semana a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigado, até a próxima. Boa noite, boa semana.